um prazer estar aqui com vocês, né? Nós vamos fazer o acompanhamento da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, nesse curso técnico em administração. Não é? Meu nome é professora Fabíola, vou fazer o acompanhamento de vocês aqui nessa nossa disciplina, onde eu trarei noções introdutórias da nossa respectiva disciplina, aos quais vocês devem fazer todo o acompanhamento com a apostila que já fora disponibilizada. Não é? Então, falando um pouco, quem é a professora Fabíola? Eu sou formada bacharel em Direito, possuo 2 especializações, uma em Direito Público pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, uma especialização em Ciências Criminais pela Universidade Federal do Piauí, possuo a titulação de mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Brasília e, ao longo de 15 anos, faço parte, né, de algumas instituições de ensino superior aqui de Teresina, onde eu leciono, não é, no curso de Direito, aonde faz parte da minha vida essa trajetória no ramo ao saber jurídico, que aqui, por meio dessas nossas videoaulas, eu tentarei relatar um pouco do que seja o direito, como funciona o direito, para que serve o direito, como devemos exercer o direito, quais são os direitos que nós possuímos, os princípios ensejadores do direito, ou seja, fazer um levantamento geral da disciplina para que ao longo das nossas videoaulas vocês possam, não é, ter um acompanhamento mais direcionado ao que seja realmente esse ramo do conhecimento jurídico, para que vocês possam obter o melhor êxito possível em nossa disciplina e desenvolver as respectivas atividades que ao longo do nosso módulo serão devidamente repassadas pelo respectivo tutor orientador. Não é? Então, aqui, desde já, me coloco à disposição de vocês, não é? Por qualquer uma dúvida, no contato que teremos, né, com os links que serão abertos, com os fóruns de discussões, as respectivas atividades presenciais, juntamente com as respectivas atividades de casa, em detrimento, não é, para que após cada módulo, vocês venham devidamente, estejam aptos a fazerem as nossas atividades avaliativas. Estamos aqui na nossa primeira aula, não é? Onde iremos abordar a nossa disciplina, Introdução ao Direito. Meu nome é professora Fabíola, ao qual farei parte, não é, desse nosso acompanhamento em relação ao curso ao qual vocês estão se disponibilizando a fazer parte, o técnico em administração. Então, para início, os objetivos, iremos comentar os objetivos da nossa disciplina, ao qual especificaremos quais são esses objetivos. Conhecer os elementos essenciais do estudo introdutório da ciência do direito e uma noção global. Compreender o direito como objeto cultural na busca da justiça. Analisar a evolução da fundamentação do direito através das diversas doutrinas. Conhecer os conceitos jurídicos fundamentais do direito no universo do saber humano e distinguir as normas jurídicas das regras morais e das regras técnicas. Então, para essa nossa primeira aula, o que fora selecionado, iremos tratar sobre as fontes do direito. E quando tratamos sobre fontes do direito, o que é que significa fonte? O que é que a gente poderia ressaltar ou reportar a palavra fonte do direito? Então, fonte, a gente imagina que é algo de início, o nascedor, ou seja, possui um sentido metafórico, um sentido figurado, tradicional do estudo quanto ao direito, significando o nascedouro, a nascente, a origem, a causa, as motivações das várias manifestações do direito. É importante ressaltar que a nossa disciplina, ela tenta demonstrar as diversas formas como o direito aparece ou surge na nossa sociedade. A existência desse direito, para que é que servem o direito, as normas jurídicas, os princípios que serão tratados aqui nas nossas aulas. Ou seja, a gente objetiva demonstrar para o aluno toda uma noção global, geral, do que seja o direito propriamente dito, iniciando exatamente com as fontes do direito, o surgimento,
para que o direito? Para que serve o direito? Onde podemos exercer o direito? Então, as fontes, ela tenta ressaltar exatamente as particularidades da existência do direito. Ou seja, noutro sentido, a doutrina trata das fontes formais ou materiais, isto é, como eu já havia comentado anteriormente, dos meios pelos quais o direito se manifesta em um ordenamento jurídico. Observem bem que o direito há muito já faz parte da nossa sociedade. Em tempos primórdios, em tempos mais antigos, não se tinha uma noção do direito como hoje ele reporta e vem sendo tratado pela nossa sociedade de um modo geral. O direito, praticamente, não existia leis positivadas, o que nós chamamos as leis codificadas, essa vastidão de ordenamento jurídico ao qual acompanha o direito. Tais como o próprio direito civil, que nós herdamos do direito francês, nós temos o próprio direito penal, que nós herdamos do direito alemão, nós temos a nossa lei maior, que é as constituições, né? O nosso direito constitucional, ao qual teremos uma aula exclusiva para reportar o que seja a própria Constituição Federal. Nós temos outros ramos do direito. Aliás, é importante ressaltar que o direito ele se divide em um tronco, em uma árvore jurídica, podemos assim dizer, aonde o seu tronco, quem dá a sustentação dessa árvore, é exatamente o nosso direito constitucional. E nesta grande árvore jurídica, conhecida pelos doutrinadores como a árvore do direito, ela está dividida em dois grandes ramos. Um ramo do direito público e o outro ramo do direito privado. Geralmente, todas as normas jurídicas, na grande maioria delas, estão divididas, subdivididas no grande ramo que é exatamente o do direito público, né? E os demais ramos estaremos tratando do direito privado, que não serão abordados aqui na nossa aula. Então, para darmos continuidade do que sejam as fontes do direito, o nosso direito é dividido em duas grandes fontes. A primeira, as fontes formais do direito. E a segunda fonte, exatamente as fontes materiais do direito. Mas aí vocês poderiam estar se questionando, que fontes são essas? Para que elas servem? Como podemos nos basear pelo estudo dessas fontes? É interessante compreendermos como cada uma se mostra tendo em vista para que possamos acompanhar melhor todo o nascedouro, a origem, a modalidade ao qual o direito vem sendo aplicado na nossa sociedade. E quando eu coloco isso, é interessante abordarmos a parte histórica e evolutiva do direito. Nem sempre, desde a existência do surgimento das normas do direito propriamente dito, existiam ordenamentos jurídicos positivados. Nós tratávamos, em tempos primórdios, algo, por não existir essa legislação como nós conhecemos, positivada, escrita, ao qual a sociedade, de um modo geral, tem embasamento jurídico para solucionar os seus conflitos. Em tempos primórdios, isso não existia. O direito, praticamente, era exercido de uma forma chamada o exercício da autotutela ou, como vocês podem compreender, o exercício da autodefesa. E isso, infelizmente, de acordo com a evolução histórica do nosso direito, não foi meio de estabelecer a ordem perante a sociedade. Por quê? Como não existia ordenamento jurídico positivado, o exercício da autotutela, ou seja, as pessoas exerciam a sua força, a sua vontade, ou seja, a sua vontade mediante o uso da força. Então, isso significava que não era meio garantidor de justiça, tendo em vista que sempre prevalecia a lei do mais forte perante a lei do mais fraco. Então, ao longo de muito tempo, era dessa modalidade que o direito era exercido, através de algo imposto por meio da força, praticamente. Então, com o passar dos anos, dos períodos, da própria evolução da sociedade de um modo geral, essa mesma sociedade insatisfeita e cansada, não é, dessa modalidade como o direito era exercido de maneira injusta, passou a reivindicar
reivindicar um direito codificado, um direito positivado, um direito escrito. E aí surge exatamente as fontes do direito. Então, o que é que significa as fontes formais? Entende-se como fontes formais os modos, os meios, os instrumentos ou as formas pelos quais o direito se manifesta perante a nossa sociedade, tal como a lei e o costume. A lei hoje significa exatamente o direito positivado, o direito propriamente escrito, aquele que você pega uma legislação, você obtém uma informação do que seja um artigo, do que seja um dispositivo legal, porque ele está o quê? Escrito. E os costumes, de um modo geral, é a fonte mais antiga do direito. Como havia comentado anteriormente, o direito, quando não positivado, exercia-se o quê? Os costumes, e há muito tempo foi o meio ou a forma pelo qual o direito era exercido pela nossa sociedade, através dos costumes. Imaginem vocês, nós Brasil, por uma infinidade de regiões ao qual fazemos parte, né? O nosso Brasil é dividido em regiões. Cada uma delas possui os seus costumes locais. Então, fica às vezes que estranho você sair da região Nordeste, passar a conhecer a região sulista, aonde lá existem costumes diferentes da nossa região nordestina. Clima diferente, culturas diferentes, sociedade diferente, mas o direito é o mesmo, devendo ser aplicado de maneira igualitária, independentemente de qual região façamos parte. Então, dando continuidade às fontes formais, elas também são os meios de expressão do direito. Criam o direito, ou seja, introduzem no ordenamento novas normas jurídicas. Às vezes percebemos que o nosso ordenamento jurídico brasileiro é composto de uma legislação muito vasta. Infelizmente, o que precisa ser não são mais leis, e sim a questão da aplicabilidade das leis. Em relação às fontes formais, tendo a outra divisão das fontes do direito, trataremos agora das fontes materiais, que são as instituições ou grupos sociais que possuem capacidade de editar normas como o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, estaduais, o Poder Executivo e em determinadas hipóteses. Sobre esse sentido, fonte é vista como o prisma da autoridade que pode emitir legitimidade no direito. Dando continuidade, né, a essa nossa aula que estamos abordando o tema sobre as fontes do direito, passemos agora a especificar todas essas fontes do direito, ou seja, os meios pelos quais o direito se manifesta perante a nossa sociedade. Como a nossa sociedade deve reagir perante o direito? Devemos nos basear exatamente pelas fontes aos quais fazem parte do nosso direito. E aqui nós vamos elencar que fontes são essas. O direito possui a nossa legislação, o direito possui as fontes costumeiras, também possui como fonte no direito as jurisprudências, temos também as doutrinas, a analogia e os princípios gerais do direito. Aliás, gente, não podemos estudar o direito sem termos um conhecimento do que sejam os princípios do direito. Então, passando à legislação propriamente dita, as leis é exatamente o nosso direito codificado, positivado, ou seja, aquilo que faz parte dentro do ordenamento jurídico para que possamos nos basear em orientarmos do que seja o direito. O costume, que é a fonte do direito mais antiga que existe da nossa sociedade. Dos primórdios, das sociedades mais primitivas, nós não tínhamos legislações positivadas. O direito praticamente se baseava por meio de costumes. Cada região, cada tribo, cada clã, cada império, cada feudo tinha exatamente os seus costumes. E vocês podem estar se questionando agora, mas existem determinadas regiões, inclusive mundialmente falando, que não existem leis. Até hoje, a sociedade, a população, o povo, de um modo geral, se baseiam por costumes locais.
Na Índia, por exemplo, os casamentos só são permitidos de acordo com as castas aos quais cada membro dessa sociedade faz parte. Então, isso se trata exatamente do quê? De um costume. Felizmente, nós, Brasil, temos um posicionamento diferenciado com relação aos casamentos, em detrimento de um ordenamento jurídico positivado. Ou seja, nós temos legislações que estabelecem regras, direitos e deveres para com aqueles que são casados. Mas vocês poderiam se questionar também, no Brasil não existe nenhum costume? Claro que nós temos ainda posicionamentos costumeiros. Só que hoje, estes costumes, mediante a nossa sociedade brasileira, geralmente ficam estabelecidos nas respectivas regiões ao qual o nosso país, Brasil, está dividido. Temos as jurisprudências, que significa exatamente o quê? A jurisprudência é um conjunto de decisões uniformes de um ou de vários tribunais sobre um mesmo caso ou dada matéria. As jurisprudências, ao longo do tempo, têm exercido algo muito facultativo em relação às fontes do direito para que, principalmente, a figura dos juízes, dos magistrados propriamente ditos, possam se embasar em decisões igualitárias de tribunais que já exercem, não é, aquelas informações a casos concretos que provavelmente ainda não existiam ordenamentos jurídicos positivados. Então, por meio de uma corte de desembargadores que pensam exatamente a respeito de uma dada matéria, julgam de forma igualitária. Passemos agora para uma outra fonte do direito, que é exatamente as doutrinas. Essas, provavelmente, são as mais conhecidas em detrimento das leis e em detrimento dos costumes. E o que são doutrinas? Podemos, assim dizer, que doutrina provém, não é, do latim docel, que significa ensinar. E é exatamente isso. As doutrinas como fonte são exatamente os nossos livros, ou seja, os autores que escrevem a respeito de uma dada matéria. São os livros propriamente que nós podemos nos basear em relação a como podemos compreender, estudar e ter uma melhor visão do direito propriamente dito, né? Então, existem modalidades infindas de doutrina. As doutrinas voltadas para o direito administrativo, tributário, financeiro, econômico, previdenciário, enfim, gente. O que são as doutrinas? É um conjunto de ideias, de opiniões, conceitos e reflexões teóricas que os autores expõem e defendem no estudo e no ensino do direito e na interpretação das leis. Os nossos livros, propriamente dito, existem doutrinadores fantásticos que fascinam o aluno com as suas respectivas obras. Como fonte do direito, também passamos a tratar das analogias, que é uma observação lógica pela qual se aplica a espécie, não prevista pela lei, norma jurídica que regula a espécie semelhante. Às vezes a gente fala, eu conheço um caso análogo, eu tenho conhecimento de um caso semelhante. E é exatamente dessa forma como o direito é aplicado, por meio de uma analogia. E, por último, a questão dos princípios gerais do direito. Nossa, e como o nosso direito possui inúmeros princípios. Nós temos os princípios constitucionais, nós temos princípios voltados para o ramo do direito processual. Geralmente, o princípio mais conhecido do ramo do direito, que está acostado na nossa Constituição Federal, que é o princípio da igualdade, que assegura a todos os cidadãos, não é, em relação à igualdade. Nós devemos ser tratados de maneira igualitária. E isso é exatamente um princípio. Existem muitos princípios a serem estudados. Passamos o princípio do contraditório, que assegura a questão da defesa para aquele que precisa se defender contra algo que está sendo dito desta tal pessoa. Enfim, gente, os princípios, eles auxiliam nessa fonte do direito para que nós possamos solucionar, não é, todo o campo do ordenamento jurídico. Então, caros alunos, para que nós possamos fazer, não é, um arremate final de tudo que fora dito nessa nossa aula introdutória, o que foi que nós abordamos? Praticamente, a aula de hoje, tratamos exatamente das fontes do direito, do surgimento desse direito,
como é que esse direito vem ou pode vir a ser aplicado perante a nossa sociedade. Aqui nós tratamos exatamente de todas as respectivas fontes do direito, desde a fonte mais primitiva, como fora relatado aqui na nossa aula, que é exatamente os costumes, e aí fizemos uma abordagem das demais fontes, as questões das leis propriamente ditas, né, que estão positivadas devidamente do nosso ordenamento jurídico. Nós tratamos também das jurisprudências, que são decisões, né, dos grandes tribunais, e quando nós falamos dos grandes tribunais, propriamente dos tribunais de justiça, abordamos, né, como fonte do direito também as doutrinas, que são, podemos assim dizer, todos os livros aos quais nos ajudam, né, no rumo ao conhecimento jurídico. Tratamos também das analogias, não é? Que são casos análogos ou semelhantes que podemos fazer um estudo comparativo do direito, e também a questão dos princípios gerais do direito, não é? Então, passemos a esse término da nossa primeira aula, para que nós possamos dar continuidade, né, nos assuntos que serão abordados posteriormente em nossa disciplina em relação à introdução ao direito.